Em um dia chuvoso, Shiraishi está feliz por ter mantido seu videogame. Kubo aparece e ele a agradece por tê-lo ajudado nos estudos e comenta que o ano está acabando, e ela se lembra que talvez eles se separem. Ambos olham para fora e Shiraishi pensa que os dias que ela o encontrará estão chegando ao fim. Kubo pergunta se ele trouxe um guarda-chuva, e ao ouvir a resposta, pega o seu e fala para fazerem um experimento. Se as pessoas irão notá-lo se eles dividirem o guarda-chuva. Ele diz que definitivamente irão notá-lo. Ela pergunta se ele já tentou antes. Ele diz que não, fazendo os olhos da garota brilharem. Quando ele nega, ela faz beicinho. Então tem uma ideia. Ela dá seu guarda-chuva para ele e vai embora na chuva. Ele corre atrás dela com o guarda-chuva aberto. Eles andam juntos e Kubo dá início ao experimento. Shiraishi pensa que precisa cuidar para que ela não se molhe, então percebe algo, que ela camuflou o evento, dividir um guarda-chuva com um experimento. Então precisa ir por um lugar vazio para que ninguém os veja. Ele sugere um caminho para seguirem, e ela concorda. Eles seguem um caminho com Shiraishi pensando que não irão se encontrar com ninguém. Kubo comenta que não conseguiram realizar o experimento. Então cochicha que estavam sozinhos o tempo todo e pergunta se essa era a intenção dele. Shiraishi envergonhado responde que não era sua intenção. Ela fala para voltarem juntos de novo. Akina vê Shiraishi e Nagisa dividindo o guarda-chuva e comenta que isso que é juventude. Dentro de casa, a mãe de Shiraishi pergunta se ele pegou chuva. Ele diz que não, mas ela nota o ombro molhado dele. Nagisa chega em casa e Akina diz que ela demorou. Então pergunta se ela está livre no próximo domingo, pois Saki quer visitá-las de novo. Nagisa diz que estará livre e Akina fala que a avisará. Durante sua caminhada, Shiraishi vê Saki carregando 2 sacolas grandes e pesadas. Ele se oferece para ajudá-la, mas ela diz que consegue carregar sozinha, fazendo-o lembrar de seu irmãozinho, que diz a mesma coisa. Saki explica que se conseguir levar sozinha, Nagisa irá elogiá-la. Shiraishi nota os pulsos machucados dela e diz que Nagisa até pode elogiá-la, mas se sentirá mais culpada por vê-la machucada e que irá dizer a Nagisa que ela carregou sozinha. Saki fala que pegará as sacolas de volta quando chegarem perto da casa. Ele pergunta se ela está fazendo uma tarefa. Ela diz que aprendeu a fazer ensopado e queria fazer para Nagisa, mas que não conseguiu comprar sake e mirim, então pode ser que não consigam fazer um ensopado. E pergunta para ele se as pessoas normalmente têm sake e mirim em casa. Ele pergunta que é mirim e fala que perguntará para Nagisa. Nagisa estava morrendo de preocupação com a demora de Saki, então decide sair para procurá-la e recebe a pergunta de Shiraishi por mensagem. Shiraishi recebe a mensagem e fala que ela tem sake e mirim. Saki pergunta o quão próximos eles são. Ele responde que são colegas de sala. Saki fica feliz por eles não serem próximos e se gaba do quão próximos elas são. Então fica preocupada que ele nem sabe o primeiro nome dela. Ele diz que sabe sim e ela pede para ele falar em voz alta. Nagisa encontra os dois e agradece Shiraishi. Saki comenta que ele não sabe o primeiro nome dela e ela entra na brincadeira. Ele fala que sabe e elas o provocam para dizer em voz alta. As garotas esperam ele falar. Ele fala, deixando a garota muito feliz. Ela então pergunta para Saki se ela sabe o primeiro nome dele. O pega pelo ombro e diz que o nome dele é Junta. Nagisa agradece Shiraishi por ter carregado as compras e se despedem. Saki olha a expressão de sua prima e pensa que eles não são apenas colegas de sala, que Shiraishi é um mentiroso. Shiraishi espirra. Seus colegas de sala o notam. Se sentindo entediado, ele desmonta sua caneta e comenta que sua parte favorita é a mola. A mola escapa de sua mão enquanto brincava com ela e a perde de vista. Kubo o olhava com uma expressão perplexa. Ele se pergunta desde quando está sendo observado. Ela o responde, lendo sua mente. Ela pergunta por que ele desmontou a caneta. Ele responde que estava meio curioso, mas ela não pareceu convencida. Ela pergunta se a caneta vermelha está quebrada. Ele diz que pode montá-la de novo se tivesse a mola, mas não terá problemas em ficar sem ela. O professor fala para conferirem a resposta da lição de casa com caneta vermelha. Shiraishi pensa que já está com problema sem a caneta. Kubo diz que dará uma caneta para ele, pois já está acabando a tinta dela, e que comprou uma nova. Ele pensa que ela é muito gentil e pega a caneta, uma caneta super fofa. Ela comenta que ele pensou que a caneta é muito fofa para ele, mas que ele não tem escolha e pede para não desmontá-la. Ela tira outra caneta igual de seu estojo e diz que estão combinando. Depois da aula, Kubo comenta que existem refil para a caneta, então dá para usá-la para sempre. Ele pergunta por que ela comprou uma nova. Ela diz que só descobriu isso quando comprou a nova. A turma de Shiraishi estava melancólica por ser o último dia juntos. Já Shiraishi pensa que nada mudará para ele. Nagisa conversava com suas amigas e nota Shiraishi indo embora. De noite, as garotas brindam pela festa de pijama. Elas falam sobre as notas finais, que Kubo foi bem como sempre. Tama diz que falhou em apenas uma. Hazuki se pergunta por que ela está tão orgulhosa se falhou em um dos exames finais.
Kubo elogiava sua amiga por ter se esforçado bastante. Elas olham para Hazuki, que cede e faz carinho em Tama, dizendo que ela foi bem. Elas começam a comer salgadinhos e doces, e quando percebem que havia passado da meia-noite, então tiram o futon. Elas comentam que serão segundanistas e que o tempo passou voando. Hazuki lembra que estarão trocando de sala. Tama começa a chorar só de pensar que estarão em salas diferentes. Ela se joga nas amigas dizendo que sentirá saudades delas, que há muitas coisas que ainda quer fazer com elas. Kubo pensa em Shiraishi e comenta que seria divertido fazer essas coisas com todo mundo. Tama pergunta se Shiraishi está incluso nessa frase, pois imaginou que ela gostaria de estar na mesma sala que ele. Kubo, envergonhada, diz que tanto faz. As amigas ficam felizes com a reação dela. Kubo fala que irá dormir, e as amigas grudam nela, dizendo que querem continuar conversando. Tama é a primeira a dormir. Kubo e Hazuki dividem o futon, e Kubo comenta que tirou a segunda maior nota na prova. Hazuki pergunta se ela quer ser elogiada, então faz carinho nela e diz que ela trabalhou duro, deixando a amiga super feliz. Tama acorda no meio da noite, vê suas amigas dormindo no futon e se junta a elas, desejando estarem na mesma classe de novo. E esse foi o episódio 7.